Olá, boa noite a todos. E é com grande alegria que viemos aqui falar mais um pouco sobre política e cotidiano. Quando falamos cotidiano, dá-se uma ideia de uma coisa de rotina, uma coisa comum que se refere ao dia a dia, mas nunca passamos por um cotidiano tão complexo, tão diferente e cheio, não é, de novidades e inovações. Então, hoje, né, em plena pandemia, estamos trazendo aqui uma série de situações que estão bem além do que estamos acostumados a presenciar, a passar. Então, gosto muito de falar sobre educação, mas a educação a que vamos tratar aqui hoje é uma educação que vai muito além da educação convencional. Quando falo em educação, muita gente pensa que me refiro à leitura dos livros, que me refiro às folheadas enciclopédias, que me refiro à química, física, história e biologia, que não é menos importante que qualquer outro conteúdo. Já cliquei aqui também na nossa convidada de hoje, dona Tessilina, provavelmente já estará aqui aceitando o sinal, não é? Hoje temos essa coisa aí da internet, mas tenho certeza que logo ela já estará aqui conosco também para trazer sua larga experiência. Se trata de uma senhora com 84 anos, né? Uma pessoa que teve a oportunidade de andar e colaborar por todo o Brasil, não é? E perceber coisas que nós nem sequer estávamos lá. Então, estamos aqui para falar, o nosso tema de hoje é educação integral sistêmica. O educar, né, ele é antigo, para aqueles que acreditam na evolução, está desde o Australopithecus africanos, que avança, não é, para o Australopithecus robustos, brigam, caminham pelo Homo habilis, o Homo erectus, atingem o Homo sapiens até o Homo sapiens sapiens, que tem aproximadamente 50 mil anos. Para quem acredita no criacionismo, Deus nos moldou e o educar faz parte das duas teorias, que a princípio seria o de transmitir as ideias, né? Transmitir aquilo que sabemos aos nossos entes queridos, né? Transferir isso para as pessoas que tanto almejamos ou desejamos bem, geralmente nossos filhos, geralmente nossos parentes mais próximos, e quando temos uma ideia mais ampla, mais altruísta, tendemos a transmitir essa informação, quem sabe ao nosso clã, ao nosso bairro. Aí temos as lideranças das cidades, não é? Que hoje, né, através do governo, se transformaram em prefeituras, né, em governos estaduais, federais, e também nos poderes que legislam e que também praticam a execução ou a criação das leis. Até agora eu chamei a dona Tessilina aqui já uma vez e ela não conseguiu completar a sua ligação, mas ela deve estar reiniciando e já deve estar aparecendo aqui. Eu já estou localizando ela aqui novamente, e muitos já conhecem. Quantos
né, já estiveram no nosso curso e tiveram a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. A dona Tercilina é uma senhora que, além de tudo, ainda teve honra ao mérito por desempenho cognitivo. Mesmo com 84 anos, ela atingiu resultados que nenhuma outra pessoa, às vezes com menos idade, não que a idade seja uma dificuldade para se ter os resultados, mas que ultrapassou uma barreira muito importante para nós, que se refere a 70% de compreensão. Na verdade, deu bem mais, deu 87% de compreensão, e na sua velocidade ultrapassou as 1.200 palavras, e por isso ela lá recebeu o troféu. É uma pena, né? Já é a segunda vez que temos essa pequena briga aqui com a internet. Muitos já estão online e ela entra, mas por 2 vezes já vi que caiu. Então vamos lá, vamos insistir aqui mais um pouquinho em procurá-la nessa lista. Ok, vamos lá. Infelizmente esse horário é um horário onde a grande maioria, se não utilizando pela internet comum, vem também utilizando para muitas outras finalidades, principalmente finalidades profissionais. Mas, como estava dizendo, o educar tem uma relação direta com a transferência da informação para o indivíduo. Ou seja, quando temos uma habilidade, um dom, uma determinada facilidade, somos capazes de transferir esse conhecimento de maneira orgulhosa. Ou seja, assim como, por exemplo, o pai de Jesus chegou a transferir a carpintaria, né, José, né, e Jesus aprendeu, né, com toda alegria. Hoje podemos transferir dentro das instituições organizadas a medicina, o direito, a biomedicina, a agronomia. Estamos aí já às portas de uma vacina. Transmitimos conhecimentos em geral, a própria política, a filosofia, a sociologia, a química, a matemática em números, nas suas inúmeras aplicações, não aquela matemática fria de antigamente, mas a que se direciona, por exemplo, ao estudo do computador, às engenharias eletrônicas, às engenharias arquitetônicas, e temos uma ciência que ela é nova, que é a neurociência, e que vem penetrando em todos os ambientes. Então hoje se fala em neurobiologia, em neuroquímica, em neuropsicologia. Então o neuro hoje, ele já atinge todas as áreas do conhecimento. Infelizmente parece que hoje, puxa vida, hoje estava realmente aqui, fizemos inclusive um teste na quarta-feira para mostrar, né, para apresentar a vocês a pessoa que estaria aqui ao vivo conosco. Mas por enquanto ela não aparece. Se no decorrer do vídeo ela aparecer, nós estaremos aqui à disposição. Eu estarei de vez em quando aqui checando e observando, tá? Bom, quando falamos na aprendizagem, podemos dizer que temos uma escola que está à beira da falência. Uma escola que hoje não tem modernidade, ou seja,
o mesmo quadro negro, que às vezes é verde, às vezes é branco, mas o mesmo quadro colado na parede, o giz, que hoje às vezes é substituído por uma canetinha ou por um laser, mas basicamente aqueles mesmos gráficos que antes eram cartazes, ou às vezes projetados por um data show, né? São os mesmos que tínhamos há 20, 50, 100 anos atrás. Lembrando que há 100 anos atrás, isso não existia no Brasil. A primeira escola, vamos dizer, pública, em 1900, ou há 50 anos atrás, um pouco mais de 50 anos, em 1950, de Piratininga, em São Paulo, né, exigia que levássemos os jovens, aqueles que tinham condições financeiras, para a Europa, para poder não só concluir as ciências iniciais, mas também os cursos superiores. Então, na educação, entendemos apenas a transmissão do conhecimento. E já passamos aqui, bem que rapidamente, né, a ideia dos principais educadores, né, que vai desde Pestalozzi, onde ele mostra a importância da educação física junto com a mental, onde mostramos no estudo de Montessori, onde o aluno ele é mais importante, onde se entende em Piaget uma ideia construtivista. Eu não sou apenas uma reação dos estímulos externos, como querem os cognitistas, como querem também os behavioristas, mas somos uma mistura disso tudo. Só que com a neurociência, a coisa muda, a coisa se transforma. Com a neurociência, nós temos a possibilidade de provocar uma verdadeira transformação no que diz respeito às habilidades cerebrais. Então, mais uma vez aqui, eu vou procurar aqui pela dona Tessilina. Ela deve ter insistido um pouco e não está conseguindo entrar. Ok, mas vamos lá. A educação hoje, ela subentende-se como a capacidade de adaptação. Anthony Robbins já dizia que no Império Romano, para ser bem-sucedido na vida, era muito importante ter força física. Então, a força física lhe dava um emprego, lhe dava uma condição, não é, de vantagem sobre as outras pessoas. Então, você estaria na linha de frente e seria bem difícil estar desempregado. 1/3 da vida era dedicada à prestação do serviço militar. Depois dos grandes impérios, o grego, o romano e outros, né, o da Babilônia, o assírio, depois dos grandes impérios, temos um modelo que se chama um modelo de trevas, um modelo de silêncio, um momento de pouco desenvolvimento, que é a Idade Média. Na Idade Média, para ser bem-sucedido, você tinha que ter sangue azul, você tinha que fazer parte da nobreza, você tinha que realmente ser o filho do rei. Para ser rei, você tinha que ser filho do rei. Para ser nobre, você tinha que ter descendência nobre. Alguns, por algumas vantagens, por trocas de favores, conseguiam obter, né, resultados diferentes. Ou seja, conseguiam, às vezes, um título nobre, mesmo sendo da plebe. Então, estamos aqui, ó, parece que a dona Tessilina apareceu aqui, ó, já estou adicionando, né? Antes tarde do que nunca, né? E ela já está aí. E eu tenho certeza que a demora da dona Tessilina
se deve ao embelezamento, né? Porque as mulheres são muito vaidosas, né? E ocupam muito tempo com os apetrechos, né? Que a deixam atraente. Então a senhora fique à vontade, dona Tercilina. Já estávamos aqui ansiosos com a sua presença. Para nós é uma honra, né? Uma pessoa que tem uma história de vida. Aproveita e conta um pouquinho, né, do que a senhora já fez, que eu sei que não daria para contar nessa live, viu? Tá? O que a senhora, só o que a senhora já fez aí, nas viagens que a senhora me contou, né, nos tribunais e nos hospitais e no trabalho voluntário, em outras atividades, eu já entendo que daria mais de 3 horas de bate-papo. Mas sinta-se com a palavra. Boa noite, professor. Não foi por vaidade, foi pelo nosso desencontro, porque o senhor estava procurando a Tercilina Oliveira, esqueceu que eu estou no Abaitará, é o meu nome indígena. Mas boa noite a todos, desculpem aí esse contratempo. Como o professor não precisa de parceiro para se sair bem nas coisas, o tempo não foi perdido. O que o senhor quer que eu fale de mim? O que o senhor quer que eu diga? Estava dizendo aqui que no Império Romano era importante ser forte. Na Idade Média você tinha que ser o filho do rei. Na Revolução Industrial, o capital, Anthony Robbins diz, é que dominava. Mas hoje vivemos na era da informação e eu digo que isso já está ultrapassado. Quando dizemos que vivemos na era da informação, isso já é, como a senhora me disse um outro dia, conversa para boi dormir. Porque hoje o conhecimento está acessível a todos. Até os mais pobres, com muita dificuldade, mas conseguem ter acesso. Mas hoje 10% é conhecimento e 90% é o que eu faço com o conhecimento. E como foi para a senhora adquirir conhecimento, né, desde o início? A senhora fala, não sei que sua idade, não sei se estava permitido falar a idade, mas já falei antes da senhora entrar. Então as pessoas já sabem como foi adquirir conhecimento e como foi a sua vida, a sua jornada espiritual. Espiritual no sentido dos valores, mas profissional. Numa época onde a mulher, como até hoje, né, tem um espaço menor, tem um espaço diferente, tem um espaço discriminado, restrito e limitado. Isso para a senhora parece não foi empecilho nenhum. Olha, professor James, eu acho que eu não sou fraca. Eu não gosto de gente fraca. Eu nunca perguntei o que eu ia fazer. Eu ia no setor financeiro perguntar quanto eu ia ganhar. Porque eu tinha 2 filhos para criar. Eu tinha muita luta na vida. Eu não ganhei as coisas do dia para a noite. Eu nasci muito bem de vida. Meu pai era fazendeiro, mas depois, com o passar dos anos, ele morreu, eu tinha 1 ano e 2 meses, com o passar dos anos nós tivemos que lutar, que batalhar. Nunca nos faltou nada, mas todas nós, da minha família, somos batalhadoras e vencemos, não foi pelos belos olhos, nem pela juventude, por nada, foi pela competência e pelo interesse em aprender. Eu não gosto de gente que dá desculpa esfarrapada. Eu não tenho tempo. É só saber dividir o tempo, professor James. Acordar meia hora antes ou dormir meia hora mais tarde. Fazer um curso de leitura dinâmica para ganhar tempo na leitura e na compreensão. Apoiar o professor James Bauer nesse projeto. Como Brasília já é um plano piloto, começou com o plano piloto, esse seu plano de educação seria um plano piloto no Distrito Federal para transformar a educação que está a cada dia mais levando o mundo, o Brasil inteiro para o buraco. Porque se as pessoas não se informam, elas acreditam em qualquer coisa que ouvem. É muito mais fácil enganar um semi-analfabeto do que uma pessoa ilustrada. Então, o que acontece? O que falta é dar oportunidade aos mais simples, aos mais humildes,
aos que não têm condições de trabalho, de ganhar muito dinheiro, de ter cursos gratuitos, boas escolas. Aquela velha história que a gente está cansada de dizer, que o professor finge que ensina e o aluno finge que estuda. Isso aí já está mais do que manjado, isso aí não tem saída. A saída é a transformação. São os currículos do fundamental em diante que estão defasados. Não tem mais motivação. O que eu vou aprender? Para que eu quero saber de geometria, de biologia? Isso é para quem vai fazer medicina, biologia, para quem vai fazer engenharia, mais outra coisa, mas se eu quero para a área de humanas, o que me interessa isso? Então, esses currículos estão ultrapassados, estão dificultando, mas tremendamente, dificultando tremendamente o prosseguimento da verdadeira educação que o povo brasileiro merece. Então, o que nós temos que fazer é lutar, mas lutar cada dia mais com unhas e dentes por esse seu projeto. Eu quero parabenizá-lo e quero pedir a todos que nos ouvem que dê apoio, quem está nas universidades, quem está nas escolas, que consigam, para que o senhor faça uma palestra em cada lugar, mostrando qual é o seu objetivo, como é que o senhor pretende mudar a educação no Distrito Federal, que seria o plano piloto para que depois ser aproveitado no resto do Brasil. Eu tenho uns convidados hoje que são professores, tem um também que tem um projeto muito bom, mas não encontra respaldo, vai 10 vezes no Ministério da Educação, 100 vezes, gasta a sola do sapato e não consegue nem ser atendido. E quando prometem, não cumprem. Então eu espero, professor, que o senhor explique mais sobre esse seu projeto, que o senhor explique o que é importante a leitura dinâmica, que muita gente está me perguntando, porque que eu vou fazer 84 anos, dia 29 de setembro, e se o coronavírus permitir, eu vou dar uma festa no Mané Garrincha, e estão todos convidados. Então, o que acontece? Então, o que acontece? A gente só fica com Alzheimer porque se entrega. A gente só fica com Parkinson porque se entrega. Se a pessoa lutar... Eu digo para o senhor que eu sou aposentado, eu não sou inativa. Eu digo para o senhor que eu vou viver até 101 anos, porque eu já vi virar eu não tenho 100 anos, mas vi passar de um século para outro e pretendo ir muito longe ainda. E quero estar sempre perto do senhor, porque o senhor é um poço de conhecimento. É uma pessoa que... Quem leu a Bíblia 45 vezes, eu vou lhe contar uma coisa, a sua memória é privilegiada. Quando o senhor morrer, eu não vou estar viva, mas eu vou deixar um representante para mandar abrir seu crânio, como faziam os egípcios, para ver o que tem aí dentro, porque não é possível guardar tanta coisa. Agora, o senhor tem além de tantas coisas boas, o senhor tem o privilégio de poder ensinar para muita gente de forma gratuita. Isso é importante, nem todo mundo tem acesso, professor. Isso me entristece profundamente. Em 1750, dona Cecilina, o livro saiu do papiro, né, que era feito à mão pelos escribas, e ele passou a ser impresso na gráfica de Gutenberg. Então, a população, a classe média, teve acesso ao livro, e foi uma revolução maior do que o telefone celular no mundo moderno. O homem teve tanto acesso ao conhecimento, e ali surgiram as ciências. Então surgiu a química, a física, a astronomia, a biologia, a psicologia, surgiu a psicanálise e várias outras ciências que temos hoje, e o homem até quis se afastar de Deus. Ele falou, não, agora nós temos capacidade de caminhar pelas próprias pernas. E até se afastou hoje, isso está mudando. Hoje o homem já entende que ele precisa ter o espiritual, o social, ele tem que saber servir, ele tem que saber participar, ele tem o conjugal, ele tem o parente, ou seja, ele tem pilares de inteligência. O Dr. Gardner, que ganhou o prêmio Nobel, listou 9 inteligências. Ele começou com 7, já tem 9, já está desatualizado.
Ou seja, nós não vamos lá tomar o prêmio Nobel dele, né? Mas o primeiro a falar sobre desenvolvimento cerebral, né, falou que tínhamos 2 cérebros. Tem gente que pensa que nós não temos nenhum, mas o primeiro a falar já dizia que temos dois cérebros, né? E depois dessa evolução, o Paul MacLean, o Alexander Luria, um russo e um americano, provaram que temos 3 cérebros. Um cérebro que pensa as emoções, um cérebro que trabalha a razão e um cérebro que trabalha a parte administrativa, prática e financeira. Então, hoje, as pessoas pensam que se desenvolver está apenas no ganhar o dinheiro, está apenas no aprender uma disciplina ou outra, ou enfiar um monte de informações na cabeça. E aí é que entra a leitura dinâmica. Por que eu insisto tanto na leitura dinâmica e na memorização? Porque hoje se perde tempo para estudar. Ou seja, uma informação que você poderia adquirir em 10, 15 minutos, você gasta uma semana, um mês. Ou seja, você poderia muito bem estar assimilando informações em alta velocidade, colocando isso em prática, porque hoje não é o que eu sei, é o que eu faço com o que eu sei que faz a diferença. Mas são cursos caríssimos, cursos que custam 5, 10, 20, 30 mil reais. Onde é que o povão vai ter a possibilidade de fazer isso? E a gente já vem há 25 anos levando pessoas gratuitamente e passando essas técnicas. E como a senhora citou, depois da pandemia, dessa crise, né, a gente tem ouvido falar sobre as vacinas, sobre as situações, sobre o equilíbrio da curva. Espero que tudo isso, né, se encontre, né, assim como as outras já apareceram, a espanhola e outras várias. E a gente, entrando na normalidade, vamos regaçar as mangas. Estamos arrastando multidões para poder levar tecnologias que antes só participava de altos executivos para a população comum, não é? Porque quando você fala em autoconhecimento, que é a coisa mais antiga, né, que se tem, né? É mais antigo que o mundo. Ou seja, quando Sócrates falava em conhece-te a ti mesmo, né? Ou seja, coisa antes de Cristo, né? Hoje nós estamos retocando isso com a tecnologia. Então, nosso projeto de educação envolve técnicas avançadas que mexam com a neurologia, ou seja, que atinjam o psiquismo nos 3 cérebros, e não apenas no monádico ou no diático, mas que atinja o indivíduo na sua plenitude e desenvolva as várias inteligências, não é? Então, essa é a nossa ideia. Então, a ideia é levar isso para a varanda das pessoas. De repente, a gente não consegue levar isso para as escolas, mas tem gente com varandas grandes. Nós temos pessoas nos RHs das empresas. Nós temos pessoas nos galpões das igrejas, já fiz em muitas igrejas. Nós temos os pátios, nós temos os auditórios. Eu venho arrastando pessoas ali para a Livraria Cultura, já fiz 3 vezes no centro de convenções. Já tentei levar para o ginásio Nilson Nelson, não consegui pauta, mas com a ajuda da senhora, com a ajuda de todos, nós vamos conseguir mudar a mentalidade, porque a mentalidade, a mudança, ela está de dentro para fora, ela está na educação, ela não é de fora para dentro. Só um minuto. O senhor fala em 3 cérebros, mas tem gente que não sabia que tinha nenhum. Não utiliza nenhum, quer dizer, são 3. Tem gente que tá novinho, que nunca usou, sabe? Então são 100 bilhões de neurônios, 900 células glias, mais ou menos 1,5 kg de cérebro. Para terem uma ideia, nós temos mais cérebro, é o animal do planeta que tem mais cérebro no mundo. Mas se de repente abrirmos a cabeça de uma baleia, dona Tessilina, eu estou mais parecidinho com a baleia, com o ursinho, né? Então, se abrirmos a cabeça da baleia, tem 9 quilos de cérebro. E o ser humano tem 1,5 kg. Só que uma baleia pesa toneladas. O ser humano pesa aí 70, 90, uns são mais gordinhos, né? Então, 70, 90 quilos. Se for comparar a massa cerebral com a massa corporal, a gente tem 250 vezes mais cérebro do que a baleia. Só que hoje se pensa no de fora para dentro. Ou seja, apenas
enfiar estímulos e conhecimentos sem o desenvolvimento do caráter. Então ele não tem mais o caráter, ele não sabe mais o que é ético, ele invade o espaço do outro, o ser humano agora está usando o parceiro, o colega, o irmão como escada para chegar onde ele deseja, ou seja, ele não tem mais consideração pelo pai. A gente vê os crimes hediondos de assassinatos entre parentes, entre pais e filhos, filhos e parentes, né, de filha matando pai, ou seja, os interesses mudaram. Por quê? Porque a escola espera os pais ensinarem moral e os pais pensam que essa educação vai acontecer na escola. Então essa educação ela não é integral, a escola não ensina e ninguém ensina, ou seja, nós vivemos numa pandemia que vai muito além da falta de sustentabilidade das questões naturais, mas é a falta da sustentabilidade do equilíbrio pessoal. Ou seja, nós estamos desequilibrados na balança pessoal. Né? Então, essa balança, essa proposta, levar essa balança. Quando eu falo em leitura dinâmica, eu não falo em ficar lendo 1000 livros por dia. Eu estou falando que para equilibrar o meu social, o meu conjugal, né, a minha relação com filhos, o meu profissional, o meu intelectual, o meu social... Não. Está sem áudio, dona Tesselina? Fiquei sem som, professor. Ok. A senhora quer tentar entrar de novo? Eu acho que já estão para nos cortar. Eu fiquei com uma pena tão grande de a gente ter se atrasado, porque eu queria assuntos que me fascinam, como a escravidão. Pode falar, dona Eu deixei, pode eu falar. pensei que fosse dar para a gente falar sobre isso. Mas dá para falar sim. A senhora pode falar que nós estamos lhe ouvindo. Pode falar. Mas eu não estou ouvindo vocês, tá? Eu vou falar não tem problema. mais um pouco de cada coisa. Falar. Se não cortarem a gente, eu gostaria de perguntar assim para o brasileiro por que esse nojo, esse desprezo que ele tem pela pessoa de pele negra. Ele esquece quem foi que ajudou a colonizar esse país. Ele esquece as palavras que nós usamos, todas, 350 palavras são do vocabulário africano. Eu queria saber o porquê das pessoas terem tanta raiva do negro. Se fizesse um milagre de um banho, e se essas mesmas pessoas negras saíssem brancas, elas seriam aceitas. Porque o que vale é o que está por dentro e não o que está por fora aparentando. Eu fico muito, mas muito transtornada com essa situação da falta de consideração com o negro, do maltrato com o negro, do desprezo com o negro. Quando criaram cotas nas universidades e em outros lugares para os negros, todo mundo criticou, ninguém pensou que era o mínimo dos mínimos para pagar por quem tanto fez pela gente. Então, o que acontece? Tem muito o que falar, professor. O senhor tem que falar sobre a escravidão, o senhor tem que falar sobre a sustentabilidade, o senhor tem que falar sobre outras coisas, mas parece que o tempo é curto. Sim, eu não sei como é que pode, o tempo é curto. Nós temos agora um canal no YouTube, onde, através do YouTube, nós conseguiremos levar vídeos mais curtos, e eu vou, inclusive, até a senhora já está convidada a gravar um vídeo para que a gente possa jogar, né, esse vídeo também nesse nosso canal, que, inclusive, foi a proposta que nós fizemos aí para o pessoal, né, para atingirmos aí dentro do canal as mil inscrições, né? Para que a gente possa fazer as lives pelo YouTube, ao vivo, sem o limite do tempo, ou ter que ficar reiniciando, né? Nós precisamos ter os 1000 inscritos. Infelizmente, nós ainda não batemos esses 1000 inscritos, mas tenho certeza que em breve
estaremos com esses 1.000. Então, você que é professor, você que é diretor de escola, você que quer levar nosso curso para a sua varanda, de repente cabe lá 20, 30 cadeiras, você que faz parte do RH, seja de um órgão público ou privado, já estive em vários ministérios, já estive em várias empresas, já fiz isso de forma no privado e no pago. Nós arrecadamos só o ano passado 20 toneladas de alimento. Isso proporcionou atender mais de 15 creches, né? Inclusive, na última doação que aconteceu no Centro de Convenções em Manaus, desculpa, o próximo seria em Manaus, mas que aconteceu aqui em Brasília, no Auditório Master, nós entregamos, né, pelas creches visitadas e entrevistadas pelo nosso deputado distrital, Leandro Graça. Então, ele foi lá com todo carinho, com todo cuidado, uma pessoa que tem feito um trabalho espetacular, fora de série, e ele estará aqui com o doutor Márcio, tá? Então, a gente fica aqui revezando, né? O doutor Márcio, ele é no pragmático, ele é o advogado, ele mexe com as leis, ele mexe com o confronto, ele gosta, ele sabe, né, a tese e a antitese, e ele estará aqui com uma pessoa fora do comum, é uma pessoa que é da minha admiração pessoal, tá? Que é o deputado distrital Leandro Graça. Eu tenho acompanhado de perto cada passo, e durante a semana inteira você terá a oportunidade de ver esses trabalhos, as coisas que ele tem feito pela população do Distrito Federal, inclusive abrindo mão de recursos pessoais, abrindo mão de privilégios. Então, vai ser uma honra, né, termos aqui o doutor Márcio e também o doutor Márcio e o Leandro Graça. A Tercilina, me parece que ainda está aqui. Vamos ver se eu consigo reconvocá-la. Estávamos falando um pouco do racismo, né? Foi triste, né, essa coisa do racismo. Oi, dona Tercilina, parece que, não sei se voltou o seu áudio, mas a senhora me ouve novamente? Agora mas voltou. Foi muito válida a sua exposição sobre o racismo, foi ouvida, tá? Nós estamos lhe ouvindo. Caso corte o teu áudio, saiba que a senhora está sendo ouvida. E eu queria que a senhora falasse mais, né, sobre o que te incomoda no cotidiano, sobre a pandemia, sobre o que a senhora sentia aí no seu coração, né? Já falamos, a senhora já esteve no meu curso inúmeras vezes, e isso para a gente é orgulho, assim como o seu Nilson, vários outros, né? Inclusive ganhou um troféu de honra ao mérito por atingir resultados que jovens com 20, 30 anos não alcançam, né? E a senhora com 80 dá banho, né, de resultado. Mas eu gostaria de deixar claro para o pessoal aqui que a senhora não faz só leitura dinâmica, não. A senhora faz alguns outros cursinhos aí, algumas outras coisas. Conta aí uma metade para a gente. Agora, na pandemia, eu estou aproveitando esses cursos gratuitos. Eu estou fazendo o curso de Libras, porque eu quero ver se os intérpretes estão falando a verdade, ou porque eu nunca vi intérprete fazer tanta careta. E quando o sujeito que está xingando a gente, né? Vai ver, será? Não? Eu também acho, mas eu vou descobrir, por isso que eu estou fazendo o curso de Libras. Mas agora eu também entrei. Eu tive que suspender as aulas de violão, mas eu faço a leitura dinâmica também, nós suspendemos, mas eu quero fazer uma surpresa. Quando eu retornar para a leitura dinâmica, eu já retorno com quase 1.500 palavras, mas eu quero retornar só quando passar a pandemia. Eu sei que quando essa pandemia passar, nós seremos outras pessoas, porque o que está nos acontecendo agora, eu considero uma resposta da natureza para os maus tratos que ela sofreu durante milênios, e o homem, a cada dia mais, só querendo, só destruindo, só desmatando,
é enchente, é seca, é gente morrendo de fome, é Estados Unidos mandando foguete para casa, não sei nem de quem, desculpe, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Por que procurar tão longe, se aqui perto ainda precisa de tanta coisa? Criança morrendo de fome, bebendo água quase lama, e as pessoas abarrotando dinheiro, derramando champanhe francesa, fazendo... Gente, por que essa desigualdade tão grande? Por que a humanidade não procura um meio de vida mais simples, não se aproxima mais de Deus? Olhe, a resposta, a próxima resposta da natureza e de Deus, ela será a resposta final. Porque ninguém quer cumprir nada. Ninguém quer fazer nada em prol da sustentabilidade. O que é cuidar da natureza? O que é cuidar dos filhos? Quem é casado, quem tem sua esposa, seu marido, seus filhos, é uma briga infernal. Agora dizem que depois da pandemia vai haver um montão de divórcio, porque as pessoas não estavam mais acostumadas a conviver. Não, cadê aquele abraço? Cadê aquele Aqui carinho? Em casa deu certo, viu? Que a minha está esperando mais um, dona Tacilina. Mas o senhor realmente tem uma diferença muito grande dos demais. Aqui, te Então, o que aproveitou acontece? Eu fico muito triste de ver a humanidade se acabando por tão pouca coisa que poderia fazer. É muito pouco o que custa ajudar um vizinho, o que custa ajudar um pobre, o que custa fazer um trabalho voluntário. Eu trabalhei 52 anos na minha vida e continuo ativa. Eu não me considero inativa, eu chamo de que eu sou aposentada. Então, o que acontece? Eu estou acordando às 5 horas da manhã para estudar. Às 5 horas da manhã para estudar. Porque eu estou fazendo uns 3 ou 4 cursos online e eu não, o senhor sabe, me conhece, eu não gosto de passar vergonha, né? Então, ou eu sou boa no que eu faço, ou então eu não me meto a fazer. Mas é isso, professor. Ainda bem que a gente pôde falar mais um pouco. Está sendo ótimo. Ainda temos aqui aí mais de 10 minutos para falar. Tenho certeza que a senhora estará conosco nessa linha de frente para que as pessoas entendam que ela é integral, que ela precisa se desenvolver em várias áreas e não somos perfeitos. E quando se fala na autoajuda, é muito difícil, porque quando nos autoajudamos, somos frágeis, somos apenas um palito que é fácil de ser quebrado. O que eu quero pregar aqui é que juntos nós somos mais fortes. Ou seja, a senhora tem uma coisa que é mais forte, que pode me ajudar na minha fraqueza, eu tenho uma outra que posso te ajudar na sua fraqueza, e assim a gente se misturando, juntos e misturados, cada um pode ajudar na fraqueza e na fortaleza do outro. Trocar experiência, ou seja, fazer parte de um grupo, de uma comunidade, né, sem discriminação, ou seja, de função, sem discriminação de raça, sem discriminação financeira, sem discriminação racial, porque quando a gente fala de cor, não é só cor, não. Não foi só o negro que foi escravizado, né? O judeu sofreu, né? O índio sofreu, sofre até hoje, né? Eu, aqui em casa, nós tínhamos ainda uma sobra de alimentos, eu juntei o que tinha e levei ali no santuário, né, dos pajés, aí levei para os índios, e hoje tive uma tristeza aqui quando me ligaram lá de uma creche e falou assim: professor, eu vi que o senhor está fazendo as lives, o senhor está conseguindo arrecadar coisas, porque aqui a gente não tem mais leite. E aí eu falei assim: não, as minhas lives eu não consigo fazer arrecadação nas lives, porque eu não tenho como organizar um lugar para pegar, para poder pedir as pessoas para deixarem. E tá lá, eles estão lá, as crianças sem leite, né? E eu vi sobre isso nós conversamos, e exatamente o projeto não foi à frente por falta de quê, professor? De colaboração. Colaboração, Porque o senhor faz as coisas de graça, e quando quer vender um caderno, ou quando quer pedir 1 quilo de feijão, todo mundo diz: ah, mas não era de graça. Gente, o que é 1 quilo de feijão? Por mais pobre que a pessoa seja,
Tira do teu um pouco do feijão, dá para o teu próximo. Dorme em paz com a tua consciência, te deita e dorme. Não precisa ir encher a cara de cachaça para poder dormir. É remorso, professor. O mundo vai se acabar. Dizem que hoje em dia, antes da pandemia, tinha uma base de 35% de pessoas com algum desequilíbrio, com dependência de remédio, com isso, com aquilo. Depois dessa pandemia, psicólogo vai ficar rico, porque vai a população inteira correr. Se antes era tanto assim, o senhor imagina depois. As pessoas estão chorando por qualquer coisa, as pessoas estão se maldizendo, as pessoas estão desesperadas saindo, sem máscara, pensando que é tudo mentira. Eu não sei, eu não sei o que penso a respeito de tudo isso. Eu já tentei botar na minha cabeça o que acontece com quem exagera de um lado ou para o outro, e não consigo, porque a falta de equilíbrio. Por que a falta de equilíbrio, meu Deus? Então, as palavras são muito importantes para os nossos amigos, para os nossos conhecidos. Exatamente, não te altera, vai passar, tem fé em Deus. E daí, o que você vai fazer? Precisamos enxertar, né? Enxertar a informação não da autoajuda, mas da mútua ajuda. Então, esse é o nosso lema, a mútua ajuda. Ou seja, levar... O mundo já tem conhecimento para essa transformação. O mundo já sabe o que tem que ser feito. Mas o que nós precisamos é de voluntários, de pessoas que queiram engrossar essas fileiras, não é, para que essa transformação ocorra de verdade. Não é? Então, quando as pessoas entenderem, né, que somos do mesmo grupo, que somos irmãos da mesma rede, né, ou seja, que estamos enxertados na videira verdadeira, não é? Eu acredito, né, em Jesus Cristo, eu acredito em Deus. Quando todo mundo entender que estamos aí no mesmo barco e estamos no mesmo caminho, aí eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Mas enquanto cada um estiver pensando no próprio umbigo, ou tiver apenas com o próprio nariz, alguns até empinam o nariz, né? Tem até cirurgia para deixar ele mais bonitinho, para empinar, e acaba deixando o colega do lado desfavorecido. É triste, né? Mas eu vejo, né? Eu vi uma matéria de uma live, né? Onde uma dupla sertaneja arrecadou, numa live, 100 mil pessoas doando, né, 2 carretas de caminhões. Eu espero que essas iniciativas aconteçam também muito aqui no DF, porque hoje eu já estou recebendo ligações de crianças que já estão passando fome aqui no Distrito Federal, e imagine então aqueles que ainda nem do governo estão recebendo aquele auxílio, né, porque R$600 se a senhora for no supermercado e começar a colocar só o básico, né? Não vou dizer que vai colocar carne de primeira, não vou dizer que vai colocar azeite, né, além do óleo comum, ou que vai colocar um laticínio, vai colocar ali frios no carrinho, mas se colocar só o básico, R$600, dá muito pouco para uma família de 5 pessoas. E hoje nós sabemos que as famílias estão, às vezes, bem mais do que isso, aglomeradas nas casas, nos bairros mais pobres, né? Então, dona Tecina, para nós, assim, foi uma grande alegria ter a senhora aqui com a gente, e deu certo, né? Eu fiz aquela brincadeira do embelezamento, porque a senhora está muito bonita, né? Então, tô vendo aí eu sempre fui, eu não estou, não, eu sempre fui. Aí por isso que eu fiz aquela brincadeira do embelezamento, né? Mas espero não só agora, mas várias outras vezes nós vamos ter oportunidade ao vivo, né? Ao vivo, como já estivemos. Quantas vezes a senhora já tomou o microfone e fez pessoas chorarem, né? Eu já observei, né? Às vezes mães, né, que veem os filhos preguiçosos, às vezes a própria pessoa com 30, 40 anos já desistindo, né, da vida, de enfrentar um concurso público, de enfrentar um livro. E a senhora andou, né, fez um trabalho de ajuda intelectual no Brasil inteiro, junto a tribunais, junto a aquele outro órgão de recursos, né, ligado a recursos, viajou o Brasil inteiro, foi para muitos lugares. Conta um pouquinho daquele seu trabalho que fez em Roraima, no hospital, onde a senhora doou o seu salário. Ah, sim, eu tenho uma nora que é minha sobrinha e minha nora,
E ela foi convidada a ser diretora-geral de um hospital. Aí o meu filho fez, que possivelmente esteja me vendo e ouvindo, me fez a chantagem de dizer, eu já estava aposentada. Ele me fez a chantagem de dizer, mamãe, a minha esposa só vai se a senhora for ser diretora administrativa. Mas eu trabalhava para 2 escritórios de advocacia na minha casa. Trabalho remoto não é coisa de agora, não. Aí o que acontece? Eu aceitei o convite e não dispensei o trabalho dos 2 escritórios. Então eu dormia 2, 3 horas por noite. Aí quando eu cheguei no hospital, houve uma mudança do governo. O governo anterior, ele dava uma certa quantia toda semana para as emergências do pronto-socorro e do próprio hospital. De seringa, de algodão, de gás, dessas coisas necessárias. E o que assumiu, cortou. Ficou uma cooperativa. Uma cooperativa mandava 1/5 das coisas que o anterior mandava. Aí eu peguei e fiz telefonei para uma senhora que é dona de uma farmácia, que ela não me conhece pessoalmente até hoje, e eu não a conheço. Para o senhor ver como existe gente boa nesse mundo. Eu me identifiquei para ela e disse que eu precisava toda sexta-feira de uma quantidade de seringas, de gás, de álcool, de tudo. E ela me fornecia toda sexta-feira, e quando eu recebia meu salário, eu pagava para a farmácia. Nunca foi o governo que pagou. Eu fui acusada, a televisão foi na minha sala, dizendo que a minha gaveta era cheia de notas fiscais que eu pagava do meu bolso. Eu disse, olha, vocês estão fazendo o trabalho inverso. Eu vejo pessoas sendo investigadas por roubarem. Agora, o fato de eu pagar, eu faço o que eu quero do meu dinheiro, poxa, o que é isso? Podem se retirar, chamei segurança, mandei todo mundo sair e tal. E eu tive uma experiência fantástica nesse hospital, fantástica. Eu não vou dizer para o senhor que eu me transformei numa Madre Teresa de Calcutá, mas eu vou dizer para o senhor que minha vida, a partir dali, eu posso contar minha vida a partir dali com certeza. Eu disse para o senhor que o serviço militar obrigatório é muito importante para o jovem, para tudo, mas que um serviço voluntário não, que um currículo de uma faculdade devia ser obrigatório 6 meses num hospital público. Professor, a gente vê coisa que até Deus duvida, Deus não acredita que ele botou aquilo no mundo. É isso mesmo. É uma coisa que devia mexe com a pessoa. Né? Você quer fazer no militar, na escola ou no hospital, né? Exatamente. Então, são tantas e tantos assuntos, professor, que eu vou lhe contar. Mas, para mim, o mais sério deles foi essa passagem minha pelo hospital. O Hospital Rubens de Souza Bento, Rubens da Silva Bento, lá em Roraima, que hoje é o Hospital Geral que está cuidando dos que estão com Covid-19. E também teve uma situação muito, muito peculiar na minha vida, foi quando eu fui convidada para fazer serviço voluntário de volta na Justiça Federal. Era interessante que nem condução me davam. Meu filho que tinha que me levar para a Justiça e me buscar de volta. Mas eu fui lá e fiz. A vida é boa porque a gente tem muita história para contar. Não tem só história triste, tem muitas coisas boas. Eu viajei muito, eu conheci muitos lugares da Europa. Eu devo tudo isso a uma querida irmã Terci, Aires Moreira, que agora está em Brasília, está com 90 anos, não dá mais para a gente viajar. E eu guardo muitas lembranças boas. Se nessa idade me fosse feito algum convite, alguma oportunidade de viajar para algum lugar do mundo, para sair do Brasil, eu já não consigo carregar mais minhas malas. Então, eu só iria para 2 lugares na minha vida. Veneza, pelo romantismo, e Cuba, pela quase igualdade das pessoas, da criatura humana. Eram os 2 lugares na minha vida que eu ainda voltaria. Mas a minha vida foi boa. Não, com certeza dá tempo. Com certeza dá tempo.
O tempo quem faz é a gente, ajudado por Deus. É bom, professor, é bom viver, é bom ter o que contar. Eu não aprendi a fazer crochê, eu não aprendi a fazer tricô, eu não suporto lavar roupa, botar em máquina, limpar a casa, nada disso. Agora, me bote para a rua, aí o senhor vai ver o que é um braço forte. Eu lhe convidei, dona Tecelina, justamente por saber que a senhora está à frente do seu tempo, né? Ou seja, mesmo agora, nos dias atuais, na sua perspectiva, com a tua cabeça, com o teu conhecimento, está à frente do seu tempo. Eu vi isso pelos resultados, né? Quando a senhora me procurou para aprender leitura dinâmica, eu pensei, nossa, mas essa senhora, ela quer ler o que ainda mais, meu Deus, né? Que ela já não, será que não está com a mente cansada? E quando a senhora foi lá na frente e recebeu o troféu no centro de convenções, eu vi que, nossa, coitada é dos que estão com 30, né? Eles é que estão com a mente cansada. E aí passei a ser seu admirador número 1, né? Desse tempo para cá. E a gente tem tido esse relacionamento fantástico. E tenho certeza que muitas coisas, o melhor ainda está por vir, né? Nós ainda teremos muitos momentos aí diferentes, fantásticos, fora do normal. Só reforçando aqui que na semana que vem estejam conosco, o deputado Leandro Graz estará com o doutor Márcio, que é o nosso parceiro. Nós somos co-criadores desse espaço Política e Cotidiano, que também já tem no Facebook, na forma de página, na forma de grupo. Temos também o grupo no WhatsApp do Política e Cotidiano, e já abrimos também uma campanha para termos lives no YouTube, porque as lives do YouTube é pra gente, assim, que não tem muito o que conversar, sabe? Dá para falar 2, 3 horas sem ter que desligar. E aí depois lá a gente vai conversar sobre vários outros assuntos que a gente nem começou a tocar aqui, né, sobre a vida comum. Mas, mais uma vez, eu agradeço a presença da senhora, do seu tempo. Eu sei que a senhora é muito ocupada, não fica à toa, eu sei que a senhora não fica parada. Desde o dia que eu lhe conheci, né, tendo conhecimento, pegando o tablet com um monte de curso, comprando livro, fazendo doação, já esteve nos meus eventos várias vezes, e que Deus nos abençoe para que isso continue, que essa nossa amizade só aumente. Que Deus tenha pena da humanidade e dê mais uma chance de vida para todos. É verdade. Precisamos da misericórdia. E até o próximo, então, dona Tecelina. Eu quero agradecer a todos que tiveram paciência de nos ouvir, nos acompanhar. Eu tenho meus filhos que com certeza estão vendo. Eles têm muito orgulho da mãe, eu sei disso. Eu faço essas coisas, professor, porque eu gosto e porque eu tenho esperança de servir de exemplo para alguém na vida. Ah, mas já é. E esse nosso vídeo agora imortalizamos, né, esse seu momento, e teremos outros, vários outros, né? Esperem que logo nós teremos aqui outros e melhores e mais aprofundados discursos de dona Tecelina, né, que já esteve lá no auditório, sim. Quem já conhece ela do auditório sabe que ela pega o microfone e fica à vontade, né? Mas aqui a gente, por enquanto, estamos encerrando, mas até o próximo, até o próximo momento. Muito obrigada a todos. Boa noite, professor. Obrigada pelo convite, viu? Até lá.